You are tearing me apart, Lisa! Garbage day! Too bad you will die. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. A Renata, ela pediu pra eu fazer o review daquele documentário What is a Woman. Assim, não tem... Na verdade, quem me conhece as minhas visões. Eu sou um ferrenho anti-identitário, né? Eu acho o cúmulo do absurdo e tudo mais. Mas além do óbvio que esse documentário apresenta e que a gente já sabia antes dele e tudo mais, o que impressionante, o que mais me chamou a atenção, e aí tá o maior problema dessas pessoas que se dizem as defensoras da ciência e tudo mais, é que o começo do documentário, a primeira coisa que fala, não, eu dei pra minha filha não sei o que lá, não, eu dei pra minha filha não sei o que lá, eu tenho que dar, né? Pro meu filho eu dei uma bola e é tudo que ele precisa. Pra minha filha eu dei não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, eu preciso dar suporte emocional, bibi. Essa visão tacanha, sabe? Não, eu dei uma bola pro meu filho, é tudo que ele precisa, ele não precisa de suporte emocional, sabe? Menino não chora, sabe? Esse tipo de babuzeira, de escrotice, meu, assim, meus pais que nasceram, os dois, um nasceu em 1950, um nasceu em 1951, não pensavam assim. Meu pai tinha uma visão sobre psicologia, psiquiatria, que eu não concordo, né? Ele era daqueles que falava, tá deprimido, vai capinar um terreno. Né? Vai capinar um terreno. Quem capina terreno não tem tempo para ficar deprimido. Ok, tal. Isso a geração dele pensava realmente assim, ainda mais aqui no Brasil. Né? Mas em outras coisas, nossa senhora. Assim, homem não chora, esse tipo de coisa eu nunca ouvi na minha vida. E se eu chegasse em casa chorando depois de apanhar da molecada do prédio que eu morava, porque eu era, tipo, 4 anos mais novo que o moleque mais novo antes de mim, você acha que ele ia fazer o quê? Entendeu? Então, esse já começa com uma premissa que eu já discordo completamente. E isso pra mim é um problema, né? Óbvio que na hora que você for entrevistar atletas que estão perdendo para homens biológicos, principalmente nos campeonatos universitários nos Estados Unidos, né? Eu postei ontem ou anteontem no Twitter uma menina que tá no campeonato universitário de vôlei e ela tá no time de um atleta que é biologicamente um homem. O time dela ganhou o campeonato e ela assinou essa carta de intenções, tal, junto com outras atletas, que era um absurdo competir contra homens, e ela contando que, inclusive, foi descobrir muito tempo depois, a universidade omitiu essa questão das outras meninas, né? E aparentemente disfarçava, esse figura disfarçava pra, né, ficar lá, no vestiário feminino, enfim. Bom, é óbvio que você vai encontrar pessoas sãs, psiquiatras sãos e tudo mais. O pessoal mais demente nessa história, normalmente são psicólogos, formado em estudos de gênero, esse pessoal que é a bulelê das ideias mesmo, entendeu? É completamente a bulelê das ideias. Então, o documentário ele é meio óbvio, sabe? Não tem muito o que eu falar sobre esse documentário que eu não falei 500 vezes nas minhas lives. Porque é impressionante. De tempo em tempo sempre surge algum assunto e a gente acaba abordando essa questão do identitarismo. O identitarismo é uma seita. Eles agem como seita, né? Então, o que acontece? Se você está inserido num meio onde o identitarismo é dominante, não no número de pessoas que seguem, mas dominante no sentido de poder, ou você se adequa a essa seita,
ou você vai ser expurgado daquela comunidade. Funciona basicamente como a cientologia, que é outra seita. Então as pessoas, mesmo aquelas que discordam, têm medo de discordar em voz alta. Essas pessoas, com o tempo, começam a policiar os seus pensamentos. Pô, será que eu tô errado, né? Pensando assim, que qualquer pessoa que fala que é uma mulher, né? Qualquer pessoa que fala que é um homem, será que, né? Que coisa. E começa assim. Mas isso tá infiltrado, né? Não no meio da sociedade de forma geral. Tá em nichos, né? No Twitter, em universidades, mas não todas as universidades, né? Dependendo do estado em que essa universidade está nos Estados Unidos, por exemplo, isso vai mudar bastante. No Brasil, a mesma coisa. Eu posso te falar, por exemplo, que universidades ali do centrão do Brasil e tudo mais, onde os cursos ali de agronomia têm uma força, geologia, né, tem uma força, esse tipo de coisa normalmente não cola. Vai colar naquele pessoal que faz sociologia, tal, pá. Mas, na real, ninguém respeita esse pessoal dentro do meio universitário. Os outros cursos não respeitam essas pessoas. Na maioria das vezes não respeitam nem quem tá ali ok, tal, pá, fazendo aquele curso e é de boa. Porque não respeitam os cursos. Acham que são perda de tempo, idiotice. E eu falo isso com conhecimento de causa. Vai virar professor. Esse tipo de coisa. Então, esse tipo de coisa canta e acontece quando é permitido que esse tipo de coisa aconteça. Vou dar um outro exemplo. Em colégios particulares hoje, os pais têm um poder absurdo, que quando eu era criança não tinham. E ainda bem que eu vivi na época em que os pais não tinham esse poder assustador sobre as escolas e os professores. Porque na minha vida inteira, eu estudei muitos anos em colégio particular, eu nunca pensei na minha vida em falar eu pago o seu salário ou meu pai paga o seu salário. Nunca. Hoje essas mães se juntam em grupos de WhatsApp e demitem professores. E às vezes o professor, às vezes não, na maioria das vezes o professor estava tentando colocar ordem no barraco, porque essas crianças não recebem educação em casa, enfim. Mas isso vale para Chico e Francisco. Né? Os pais também podem se juntar e não vai ter ideologia de gênero. Não, esse professor não vai falar isso pro meu filho. Mas mais importante, o professor ele tem uma influência grande sobre as crianças e adolescentes, né? Mas os pais têm uma influência, ou deveriam ter uma influência maior. Agora, se você é um pai escroto, você vai perder o seu filho para esse pessoal mesmo. Agora, se são pais que conversam, que dialogam, que vamos assistir isso aqui junto, meio que vamos ler esse livro aqui e tal, pra gente conversar, entendeu? Tem um envolvimento não só afetivo como cultural com seus filhos. Essa influência de externa, ela é bem menor, porque essa criança, esse adolescente vai chegar em casa e vai falar assim, pô pai, eu ouvi isso hoje na escola, sabe? Então, visão política e tudo mais, se você for um extremista na sua casa, como você é uma figura de autoridade e que pode cortar as coisas dos seus filhos, sei lá, videogame, não compra isso, não compra aquilo, tá de castigo, né? Ele vai se voltar pro outro extremo. Porque é isso que extremos fazem. Eles forçam as pessoas a optar por extremos, quando ela está inserida nesse meio. Dificilmente alguém extremista vai se tornar alguém moderado. Dificilmente alguém que vive num ambiente extremista vai se tornar alguém moderado em algum ponto da vida. E se a pessoa discorda do ponto A, ele vai correr para os braços do outro extremo.
Então, esse documentário ele é meio óbvio, né, em várias coisas. Obviamente, como qualquer documentário, a pessoa quer provar o ponto de vista dela, então ela vai criar e editar esse documentário de forma que seja provando o ponto de vista. Vou dar um exemplo. A pessoa está lá na Avenida Paulista perguntando: cite 3 países. E as pessoas não conseguem responder no vídeo. Mas se você olhar a gravação inteira, vai ter um monte de gente acertando. Mas não é interessante para provar um ponto de vista, ou seja o que quer que seja, mostrar essas pessoas acertando, talvez na mesma proporção ou maior do que as que estão errando. Documentário é isso, né? Por isso que tem que assistir o negócio com um senso crítico. Mas o que me irritou nesse documentário mesmo foi a premissa inicial de dei uma bola de futebol, meu filho não precisa de mais nada, porque ele é homem. Oh. Mas é isso aí. Se você quer que eu faça um review, segue a descrição ali na descrição do vídeo, desculpa, tem um passo a passo. É só ver ali e solicitar. É isso aí, até a próxima, amiguinho, amiguinha. Elodelo.